Olá, meus amores! Olá, meus carinhos, como estás? Eu espero que vocês estejam muito bem e vamos lá para mais uma aula, né, amiga? E estamos aqui mais uma vez com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Foi uma aula, assim, cheia de histórias. Muita teoria. Muita teoria também. Conhecimentos, coisas novas para vocês. E sempre vai ser assim, sempre vamos trazer novidades para vocês, tá bom? Exatamente. Então, sem mais delongas, simbora para a aula de hoje. O que a gente vai ver hoje, prof? Vamos lá, deixa eu passar. Então, hoje nós vamos aprender saludos e despedidas. Vamos também aprender presentar-se formal e informalmente, os artículos determinados, indeterminados e neutro. E a volta dos que não foram, para onde é que a gente vai hoje? Para a culinária de México. Então, gente, a nossa segunda parte vai ser esse momento da nossa apresentação. Como é que a gente se apresenta, como é que a gente se despede, como é que vai ser esse primeiro contato em língua espanhola com outra pessoa. Então, vamos descobrir como que a gente fala esse olha que tal. Então, vamos lá. Segundo a filóloga Ângela Solitos, vamos lá para o nosso slide. Para estabelecer uma comunicação efetiva, os falantes de qualquer língua adaptam sua linguagem dependendo com quem esteja falando, o tema o qual querem discutir, com qual motivo, para que e mediante qual via comunicativa, seja ela oral ou escrita, eles querem se expressar. Ou seja, né, a língua ela é uma ferramenta de comunicação. Então, o que acontece? Quando falamos com alguém do nosso convívio, utilizamos uma linguagem informal. Do contrário, quando estamos numa situação que nos exige mais monitoramento verbal, utilizamos a linguagem formal. A língua é a mesma, mas o que vai mudar é a exigência do contexto, né, gente? A forma como vamos falar. Exato. Eu não vou falar com um juiz, com um médico, com gírias, né, gente? Eu não vou chegar, e aí, beleza, doutor? Tá ligado, mano? Não vou chegar assim, né? Não, E aí também não vou chegar com o meu colega, que eu conheço ele desde sempre, e dizer, olá, vossa excelência, como assim? Se eu chegar falando desse jeito, a pessoa vai dizer que eu tô tirando sarro da cara dele. Que pirou. As saudações e despedidas estão em nosso dia a dia. O que nos direciona ao uso adequado é a seleção da linguagem que se adapta à situação. Isso, gente, esse texto, essa definição que a gente está vendo aqui, se emprega português e espanhol, né? Acontece o mesmo com o espanhol. Então, existe a variação formal e a informal. Então, o tratamento formal e informal a gente vai ver agora, tá? Mas vamos começar pensando pelo tratamento formal e informal do português para a gente fazer essa comparação. Antigamente, eu não vou falar, eu não tenho como, né, saber de todas as realidades da linguagem, mas antigamente, lá no Nordeste, e muitas pessoas ainda hoje, por exemplo, não chamam sua mãe de tu nem a pau. Não, assim, senhora. Nem sua mãe, nem seu pai de tu, não sei o que tu. Era um tabefe que voltava voando. E eu tenho certeza que nossos meninos também. Era você ou senhora, na verdade. Nem você. Exatamente, eu não podia chamar minha mãe nem de você. Mas eu te confesso que a minha filha me chama de tu e pra mim não é um problema, entende? Ah, os meus filhos não me chamam de tu. Eita! A minha filha me chama, os meus filhos me chamam, ai mãe, tu não sei o que, não sei o que. Pra mim transformou, não é? Eu não vejo, entendeu? Eu não vejo esse tratamento como algo desrespeitoso. Tá vendo como a língua, ela vai sofrendo alterações, né? Então, assim, para mim não é, para a Tainá já continua, ela permanece com esse aspecto da linguagem e a gente tem que observar essas variações. Mas o que a gente tem que entender? Que aqui existe algo que é bem maior. O que é bem maior? O tu, no português, continua sendo mais informal, que você usa assim. E o você e o senhora, né? Senhora tá na cara, o mais formal. E em espanhol, vai ser diferente? Então, vamos lá. Forma de tratamento formal. Aqui tá ao contrário, né? Tá ao contrário. Tá ao contrário, porque dá igual aqui, deixa eu ver se dá. Não dá, não dá para alterar, tá mas ao você contrário, corrige. Tá, gente? É igual no português. Informal a gente usa o tu, os outros e os teres. Só coloca o in aí. E no
formal, nós vamos usar o usted, que ele é traduzido pela gente no português ou como você ou como senhor e senhora. Então vamos lá, só para revisar por conta do quadro que está formal e informal. Formal, usted. E o plural de usted, ustedes. Né? Isso. E informal dá igual, é o tu. E o plural do tu, vosotros, em alguns lugares como Espanha, e ustedes, em alguns lugares como Hispanoamérica, tá certo? Então, essa parte da linguagem português e espanhol dá igual. Memoriza isso, dá igual. Tu, informal, usted, mais formal, tá? Olha a professora fazendo os rabiscos dela. Eita! Pronto. Corrigiu. Então, aqui, informal e aqui, Formal. formal. E principalmente dá igual, português e espanhol, tá certo? Seguindo, saludos, presentações e despedidas. Essa parte aqui vai ser interessante a gente trabalhar, tanto compreender que a concordância que a gente vai fazer vai ser com o tu, né? No informal, aqui tá corretinho, ó, informal, segundo quadro. Então a gente vai concordar com o tu. E as mais formais a gente vai concordar com o usted e as variações de número, né? Ou seja, plural, tá certo? Então, dois aspectos, fonológico e vamos ver formal e informal e se atentem às conjugações, tá certo? Então, vamos lá. La profe Tainá vai ler os formales e eu os informales. La profe Susana. Por favor, profe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto de verlo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ustedes están? ¿Cómo se encuentran? Tá vendo? Todos os marcadores de pessoa e os pronomes pessoais estão no usted. Vês? Agora, os informais. Buenas. Hey, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ó, estás, porque tá concordando com tu. ¿Qué me cuentas? Tá concordando com o tu. Oye, parce. Então, tanto vai ser a concordância com a pessoa, não é, prof? Com a linguagem também, como a professora falou. Não vou chegar para o juiz e vou falar de tal forma. Então, eu não vou chegar formalmente e falar, oye, parce, né? Ou então, que me cuentas? Não. Esse é um marcador de informalidade que a gente vê que tem que adequar ao contexto. E as respostas? Agora, a resposta, ela tem aqui umas variações, mas são bem poucas, porque tem algumas que são muito parecidas, né? Eu posso dizer formalmente e informalmente que eu tô muito bem. Então, tanto faz, né? Aqui, ó, o que vai te chamar a atenção mesmo é o marcador, né? Bien, e tu? Ou bien, e usted? Estou estupendo. Aqui você pode falar formalmente ou informalmente. Estupendamente. E tu? Informal, né? Genial, muchas gracias. Muy bien, gracias. Todo bien. E usted? Voy mal, voy fatal. Aqui, essa parte é muito interessante vocês olharem no material de vocês, se atentarem. Por quê? Porque muitos de vocês têm contato de pessoas que têm a língua materna a língua materna tem espanhol como língua materna. Então, você pode pegar e tentar falar com eles, não é? Olá, e falar formalmente e informalmente. Então, vamos seguir aqui. Saludos, presentações e despedidas. Agora, vamos para a despedida. Você já aprendeu a falar os saludos, não é mesmo? Buenos dias, buenas tardes, como vocês estão? Você já aprendeu a responder, estou estupendo, estupendamente, e tu? Muito bem, graças. Como a gente está num diálogo muito simples, né? Com o tempo vocês vão aprender a desenvolver mais, até mesmo ouvindo canções e lendo, a gente agora vai ver as despedidas, não é mesmo? Deixa eu voltar aqui. Tá, pronto, aqui. As despedidas. Então, as formales. Adiós, buenas noches, nos vemos pronto, saludos, despedidas. Ha sido un placer, que vaya bien. E informales. Tchau, tchau. Cuídate. O Tzinho é marcando a segunda pessoa, o tu, né?
Cuídate, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto. Este hasta luego também informal, não é? Hasta pronto, que tengas buen dia, que tengas tu buen dia, por isso, informal. Vamos seguindo aqui nos nossos diálogos, né, nas expressões que a gente usa para conversar. Então, nas apresentações formal, como se chama você? E às vezes nem usa esse usted. Como se chama? Já seria o suficiente. Aqui a gente está batendo para vocês fazerem bem essa diferença, tá certo? Como se chama? ¿Dónde vive usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¿De dónde es usted? Né? Poderia ser exatamente, ¿de dónde es? ¿Cuántos años tiene? Aí, O que vai contar é a conjugação do verbo, né? exatamente, porque se você está falando tiene, é você. Se estivesse falando tienes, estaria concordando com tu. Então, vamos lá. Como te llamas? Você conheceu uma pessoa, aí você quer saber como você se chama. Como te llamas? Aquele colega que veio estudar aí na sua sala, que veio da Bolívia, da Venezuela, Exatamente. de Cuba, do Peru, de qualquer lugar. Qual é tu nome? Ou então você pode chegar em casa fazendo graça, né? Perguntando. Experimentem a língua, tá? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? E de dónde eres? É de origem, né? De dónde eres é sua de origem. Então, vamos à resposta. Eu vou responder, tá certo? Mi nombre es Susana. Se uma pessoa lhe pergunta, como te llamas? Aí você vai responder, mi nombre es... Aí você fala seu nome, tá certo? Formalmente. Me llamo Susana. E pode ser usado mais informal. Yo vivo en Portobello. ¿No es? Yo tengo 37 años. Ainda bem que foi tu que respondeu. Hã? Ainda bem que foi tu que respondeu. Não, e toda vez eu fico em dúvida da minha idade. Eu não sei se eu tenho 36, 37 ou 38. Aí quando eu tiver 38, vai ser, eu não sei se eu tenho 37, 38 ou 39. Ainda entende? bem que foi tu que respondeu, porque aí eu não ia querer responder. Hein, gente, vocês acham que aquela, né? Como é o nome daquela professora que dá dicas de... Eu ia perguntar para vocês, quantos anos la profe Tainá tiene? É melhor não hablar. Pero la profe Susana, 37. Eu só posso dizer que eu sou mais velha que ela, embora não pareça. Ah, desculpa. Eu sou de Ceará. Eu sou nordestina do Ceará, tá, gente? Ou sou de Brasília. Sou de Brasil, muito bem. Então, essas foram as apresentações e despedidas em espanhol. Nós vamos para os artigos, né? Os artigos que também é importante para quando a gente começa, já que a gente já trabalhou o alfabeto, vamos começar, antes de ver substantivo, adjetivo e as outras classes gramaticais, a gente começa pelos artigos. Claro, porque as palavras, todas elas têm uma classe morfológica e também tem gênero, né? E quem é que define gênero dos substantivos, por exemplo? Fora o próprio substantivo, mas quem é que está ali juntinho a ele? Os artigos, que são o quê? Feminino, masculino, plural, singular. Então, falou nas classes de palavras, tanto em português como em espanhol, você vai lembrar que existem classes que têm variação de gênero, feminino, masculino. E tem as que possuem variação de número, singular, plural. E é o que está dito aqui. Tá? O emprego dos artigos em espanhol é parecido com a língua portuguesa, ou seja, essa classe faz referência aos substantivos, aos elementos das orações, nas orações, concordando em gênero e em número com os termos com os quais se refere. Eles são divididos em determinado, indeterminado e neutro. Tá bom? Esse último não existe na língua portuguesa. Então, é uma novidade. O artigo neutro não existe na língua portuguesa, somente na língua espanhola, e depois vocês vão entender melhor. Exatamente, aspectos que são iguais, mas existem aspectos diferentes também. Então vamos lá, gênero masculino é o ele. Como assim, professora? Ele é o equivalente ao nosso o. Não tá arriscando, Não, essa caneta não tá funcionando direito. Tá. Então tá certo. Então vamos lá falando, tá? O ele equivale ao nosso o. E o lá equivale ao nosso a. Ó, vou reescrever aqui, tá bom?
ao nosso A, porque os nossos artigos são singular, o A, né? Em espanhol a gente não vai dizer o hombre, não, a gente vai dizer el hombre. A gente não vai dizer a mulher, a gente vai dizer la mulher, tá certo? E o plural de ele, los, aqui tinha mais um erro. E o plural de lá, las. O plural do masculino tem uma transformação na palavra, né? Ele para los. E é isso que vai fazer confundir mais pra frente. Exatamente, então fiquem atentos. E o lá, solamente se añade a letra S. Como no português a gente coloca o S como marcador de plural, tá certo? Agora, então vamos lá. Para os artículos determinados. Quando é que se usa, prof? Antes de substantivo, aqui está em português, antes de substantivos. Por exemplo, el niño está en la calle. Como assim, professora? O menino está na rua, né? Professora, mas não era para estar escrito na. Só que em português, gente, a gente sabe que na é uma contração do ele, mas o do ele não. Do Calma, em, deixa eu mais botar a. aqui, Ó, em português, o na é uma contração do em, essa preposição, mas o a não vai ter essa contração, essa união em espanhol. Por isso se lê en la calle, compreende? Então, masculino, feminino, porque niño é masculino, calle é femenino. Los vecinos fueron a todas las fiestas. Fiestas, palavra feminina plural. Portanto, o artigo las. Vecinos, vizinhos, palavra masculina, que eu digo los, porque masculino plural, tá? Tradução, os vizinhos foram a todas as festas. Então, os vizinhos, los vecinos, as festas, las fiestas. Seguindo, para avaliar propostas. Me agrada mais la de color azul. Às vezes está falando assim de uma camiseta, né? Ah, me agrada mais a de cor azul. Mas que A, esse A camiseta. Exatamente. Isso aqui eu acho que fica mais claro quando eu disse que o artigo ele está fazendo o papel de referência, ou seja, bem aqui antes do texto, digamos que você estivesse lendo o texto, ia ter escrito o que era esse objeto, né? Esse algo do texto. Então, me agrada mais la color azul. Bem aqui ia ter a camiseta azul, rosa, né? Aí você, na leitura, como leitor, você compreende que esse lá está fazendo referência à camiseta. Eu prefiro el de fresa. Esse ele aqui vai fazer referência a uma palavra o quê? Masculino singular. Que você recorre à leitura e vê. Às vezes foi um sorvete. Exatamente. Eu prefiro helado, foi um helado, então por isso que é masculino. El de fresa. Perfeito. Então vamos lá. Diante de quantificadores pronominais. Los dos professores son muy buenos. Los dos, né? Professores. Então vai ser masculino. Las pocas vezes que hablaron foi suficiente. Las pocas veces. Então, feminino. E essa parte aqui, gente, vocês não precisam ficar memorizando isso aqui não, tá? Ah, eu vou usar... Não, é muito similar ao português. Aqui o artigo você vai entender, ter que ter em mente como se escreve, né? E durante o texto você vai conseguindo empregar, tá certo? Fazendo as concordâncias. É simples. Onde eu uso o A normalmente, porque tem algumas regras também, que vocês também vão conhecer de gênero, né? Mas tudo que for masculino, eu vou usar o artigo masculino. Tudo que for feminino, o feminino. Lá. El, la, los ou las. Exatamente, isso os determinados, tá? Então vamos ler só as frases para ver se vai resultar muito diferente para vocês, porque eu acho que não. Fue a México el 21 de enero. 21, Falando né? de dias ou meses. De dias. El viernes, lunes, martes, jueves, viernes, quarta-feira, né? Não. Segunda, terça, quarta, quinta. Ó, el viernes os dias são masculinos.
Viernes quer dizer quinta-feira, tá certo? Então, por que eu uso ele? Porque dias da semana em espanhol é masculino. Voy a trabajar a las 9. Sempre antes das horas vai vir também os artigos. Exatamente. E aqui, ó, em espanhol não existe o A craseado. Não existe a crase, na verdade, tá? Em espanhol eles vão dividir, porque no espanhol não tem a contração, tá? Vamos lá. Son las 10 em ponto. São as 10 em ponto. Então, você não vai usar o masculino. Pablo perdió el ánimo. Ânimo, masculino, portanto, utilizar o ele. Pablo perdeu o ânimo. Me duele la pierna derecha. Me dói a perna direita, portanto, feminino. E agora a gente vai para os indeterminados. Gente, artigo determinado, indeterminado. Determinado, o, a, os, as. E os indeterminados em português? Uma, uns, umas, tá? Masculino, feminino, singular, plural. Agora vamos ver aqui em espanhol. O artigo indeterminado é utilizado para introduzir um elemento novo ao discurso, não identificado ou definido, ao nosso indefinido, né? Porque é diferente de eu dizer assim, o menino chegou na escola, você já sabe ali pelo contexto quem é esse menino. Agora, se eu digo assim, ó, um menino chegou na escola, tipo assim, um menino, não sei quem foi, sei que foi um menino, né? Então, vamos lá, gênero masculino, feminino em espanhol. Então, singular, em português, com M no final. Em espanhol não tem um M no final da palavra, tá certo? E feminino, una. Em português, uma. Vamos fazer sempre essa comparação. E o plural? Unos, unas, tá? Que é o nosso uns e umas, tá? Aqui é vocabulário purinho. É lembrar das palavras e saber. Quiero un cuaderno nuevo. Pode ser qualquer caderno. Pode ser qualquer exatamente que caderno que ele queria. Comprou uns sapatos. Também não definiu que tipo de sapato. Comprou uns sapatos, né? É diferente dizer comprou os sapatos. No discurso parece que a pessoa já conhece. Recentemente encontrou com umas amigas. Ó, umas amigas. É indeterminada, ela não diz quem são as amigas, mas eu sei que são feminino, plural. Vivió un senhor en esta casa. Um senhor, eu não estou dizendo quem é o senhor. Então, um senhor, masculino, singular. Tengo un amigo que vive en Argentina. Eu não defini quem é esse amigo. É um amigo, masculino, singular. Poderia ser unos amigos que vivem em Argentina. Vamos lá, seguindo a próxima aqui, ó. Hay una tijera en su estuche. Há uma tesoura no seu estojo, não é isso? Hay un hombre mirándome. Eu não estou definindo quem é esse homem. Há um hombre mirándome. Há um homem, tem um homem que a gente geralmente fala tem, olhando-me, mirando-me. E o artigo lo, lembra que a gente falou que no português tem só o feminino e o masculino, e no espanhol tem um negócio chamado neutro, tá? Então, muito bem. É como a gente falou, né? Nós temos artigos determinados e indeterminados em língua portuguesa. E o artigo neutro, ele é o diferencial da língua espanhola. Ele é um artigo que, enquanto que o definido e o indefinido, ele vai vir antes de um substantivo, o neutro, ele vem antes de um adjetivo, antes de um advérbio ou antes de um verbo no particípio. Mas por quê? Porque ele vai transformar esse adjetivo, esse advérbio, esse particípio em um substantivo. Então, ele vai substantivar esse elemento. Ele vai transformar essa classe de palavras em um substantivo. Ele passa de ser da voz ativa para a voz passiva. Muito bem. Então, vamos lá os exemplos, né? Lo bueno, olha aqui. Lo bueno es que terminou, es que já terminou. Então, o bueno, ele é o quê? Ele é um adjetivo. Bom. Opa. A letra ficou perfeita. Tá.
adjetivo. Vocês estão entendendo tudo, né? Então, não. Então, o bom é que já terminou. Lo bueno. Eu podia dizer, o contrário, podia dizer o que terminou e isso é bom. Uhum, Né? verdade. Lo importante é participar. Importante é um adjetivo também? Uhum, sim. Adjetivo. Agora sim, ficou um pouquinho melhor. Então, o importante é participar. Tá no meio. Você pode perceber que ele é o sujeito da oração. Ele é quem está fazendo ali o papel do início da oração, quem é que está dando... Quem é o substantivo. Uhum. Por mais que ele não seja um substantivo. Então, o lo transforma essa classe de palavras em um substantivo. Era melhor a gente usar o vermelho, né? Uhum. Não, vou usar o rosa. Ah, não tem rosa. Vou usar o azul. Tem 3 usos específicos do artigo neutro lo. Para enfatizar uma ação característica, para substantivar adjetivos, no sentido de o que, e com pronomes relativos, que, lo qual, ou la qualidade, etc. Para enfatizar uma ação, para dar ênfase em alguma coisa. Por exemplo, você vai chamar seu amigo para ir comer sanduíche, mas vocês não sabem em qual lugar que vocês vão. Aí você diz assim, não, eu sei onde tem o sanduíche. Uhum. Esse o sanduíche, você está dando ênfase para dizer que ele é o melhor, o mais gostoso, o mais saboroso. Então, esse o, se fosse passar para o espanhol, ele seria o lo. Certo? Porque ele está dando ênfase. Não sabes lo mucho que te quiero. Você não sabe o quanto que eu te amo. Então, esse mucho que te quiero esse mucho, na verdade, é um advérbio de intensidade. Como pronome relativo, lo que, lo qual, haz lo que quieras. Faça o que você quiser. Para substantivar adjetivo no sentido de o quê? Mais adjetivo. Me gusta lo desconocido. O que eu gosto? Do desconhecido. Temo lo inesperado. O que eu tenho medo? Do inesperado. Certo? É simples, gente, mas se eu não me engano, mais para frente, nós vamos ter uma aula mais específica, mostrando mais exemplos e trabalhando mais o artigo neutro lo. Aqui foi mais para mostrar para vocês como ele é utilizado. E agora chegou a parte mais legal da aula. Aquela parte que dá uma fominha. É a parte da volta dos que não foram. E hoje, gente, nós vamos viajar para onde será, hein? Nós vamos viajar para o México. E olha que top. Peraí, deixa a professora pegar aqui. E a bandeira ali? Olha que linda essa bandeira. Ops, caiu aqui o nosso passador de slide. Eita! Tá quase gente, boa. A bandeira do México é uma das mais bonitas e ela tem todo um significado, ela tem toda uma história por trás dela. Vale muito a pena você estudar, você pesquisar e depois conta pra gente. A culinária mexicana, ela é muito conhecida. Por quê? Porque tem filmes. As pessoas falam muito disso, tem nos desenhos. A gente salivando, a gente já olhou, viu ali na tela. E hoje nós vamos falar dessas culinárias que a gente já conhece, desses nomes e como são feitos. Então, vamos lá para a tela ver quem é que a gente tem hoje. Nós temos os tacos. Cairia muito bem. É um dos pratos mais populares em todo o mundo, principalmente entre os mexicanos. Por estar ao lado dos Estados Unidos, as receitas apresentam preparos e recheios variados, com queijo, carne, tomate, alface e muito mais. Olha que bonito. Os tacos são preparados com tortilhas à base de milho, sendo servido em formato diferente do burrito. Porque o taco ele fica mais durinho para poder ele ter esse formato de concha que vocês estão vendo aí, e o burrito não, essa tortilha do burrito ela vai ficar parecendo uma panqueca que vocês vão ver daqui a pouco que tem como enrolar. Parece ser crocante, né? Será que é crocante? Ele é crocante. Agora sim, burritos. Olha a diferença. É a mesma massa, gente. A diferença é que a outra, ela vai ser assada em
formas, em recipientes que vão fazer aquele formato. Para ficar durinho. E o burrito não, ele vai ser igual uma panqueca, né? E ele fica molinho. Olha a curiosidade, também são servidos com feijão e outros acompanhamentos, como alface, tomate, queijo, salsas, vegetais e muito mais, com frijoles, não é? Olha, tortilhas, aqui E a diferença. É diferente o taco de uma tortilha. Esse é um dos pratos mexicanos mundialmente conhecido, apreciados nos mais diferentes países. As tortilhas são uma especiaria, é uma espécie, não, é uma espécie de panquecas feitas com trigo ou milho, que são a base de diversos, que são a base de diversos, porque apagou o negócio, mas que são a base de diversos pratos do México, ou seja, é a base, né, a base do carboidrato, com os famosos tacos e burritos. Dependendo da região do país, as tortilhas têm diferentes variações, podendo ser feitas também com ovos e batatas. E essa daqui? A quesadilha. Que também parece. A quesadilha, ela parece ali um burrito, ele parece uma tortilha. O que vai mudar é a forma com que vai se colocar o seu recheio e também o formato que eles vão dar, que vai ser um formato de triângulo. Exatamente. Quesadilha. A quesadilha é uma tortilha, usualmente, olha na prof aqui, usualmente uma tortilha de milho, às vezes é feita com uma tortilha de trigo. Tá vendo que essa base é muito parecida. E outro ponto que a gente vai notar estudando a culinária é que tem bastante milho, né, amiga? Sim. Outros itens consistem em uma saborosa mistura de temperos ou vegetais, que são adicionados enquanto se está cozinhando ou grelhando. Uma quesadilha completa envolve 2 tortilhas, olha ali, 2 tortilhas, preenchidas com queijo e empilhado em cima um dos outros. Olha aí o jeito que vem assim, né? Se serve. Metades são uma única tortilha recheada com queijo e dobrada em forma de meia-lua. Então, com todo o prato, né, a culinária, a parte culinária, tem toda essa questão também de como é servido, né? Sim, tem toda uma história por trás. Tá vendo que a gente falou sobre pratos que são... Pode vir aqui para a tela com a gente, nós falamos de pratos que são muito parecidos, mas tem algum pontinho ali que difere e é assim, como as nossas comidas, né? Exatamente. Regionalismo, e agora a gente falou sobre o quê? A volta do que não for, e conhecemos alguns pratos mexicanos, não é isso? E é isso, meus amores, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham curtido e nos vemos na próxima classe. Hasta pronto. Tchau.